Já teve a sensação de que tá fazendo tudo errado no teu processo de emagrecimento? Porque cada vez que tu entra na internet tem alguém falando uma verdade absoluta totalmente diferente da verdade absoluta que você viu ontem. São vários profissionais, cada um com uma teoria diferente, com uma comprovação científica diferente, e a gente sempre fica ali no meio sem saber pra que lado a gente vai e, querendo ou não, sempre se sentindo errada. Eu sei como é que é. E é isso que eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje. Tô aqui esperando meu marido chegar pra poder ir pra academia. E aí aproveitei esse tempinho pra ter esse papo com vocês, porque eu acho que é algo que confunde muito a nossa cabeça e acaba atrapalhando bastante o nosso processo. Se a gente for falar de treino, tem dia que a gente entra na internet, tem gente falando que a gente tem que fazer 3 séries de 15 de cada exercício. Mas tem um profissional que diz que a gente tem que fazer 8 no peso máximo. Tem profissional dizendo que nada disso funciona, que tem que ser só calistenia. Já tem profissional que diz que só funciona treino HIIT, só funciona corrida, e a gente sempre ali correndo atrás, um dia faz uma coisa, outro dia faz outra coisa, e a gente nunca consegue um resultado. Já se a gente for falar de alimentação, tem profissional que diz que determinado alimento não pode, já tem profissional que diz que determinado alimento é o melhor para emagrecer. Tem blogueira fitness que fala que emagreceu fazendo jejum, enquanto tem blogueira que fala que emagreceu fazendo dieta, comendo de 3 em 3 horas, aqueles pratões cheios de comida. E a gente, de novo, fica ali naquele meio sem saber o que fazer. Um dia faz uma coisa, outro dia faz outra coisa, e o nosso resultado nunca chega. Mas quem será que tá falando a verdade, né? Porque se eles estão passando informações diferentes, então alguém tá falando a verdade e alguém tá mentindo, e eu quero saber, então, quem que eu devo seguir? E a verdade é que nenhum deles tá mentindo. Resultados são alcançados de maneiras diferentes por pessoas diferentes. Então, tem pessoas que compartilham que conseguiram emagrecer fazendo jejum, enquanto outras emagreceram se alimentando de 3 em 3 horas com um pratão cheio. Por quê? Porque são pessoas diferentes, com rotinas diferentes, com histórias de vida diferentes, com situações de vida diferentes. E cada uma vai ter o seu resultado. E as pessoas não estão compartilhando mentira, mas elas estão compartilhando a realidade delas, o resultado delas, como elas alcançaram o resultado delas. Os profissionais que estão compartilhando os seus métodos, estão compartilhando métodos que já foram testados com milhares de pessoas e funcionou. Mas sempre vai ter aquela pessoa que fez o método e não funcionou. E tá tudo bem, porque para ela o resultado vai chegar de uma outra forma. Seja na alimentação, seja no exercício, o que a gente não pode fazer é ficar ouvindo informações toda hora, mudando o nosso plano toda hora e achando que se funcionou para ela, tem que funcionar para mim. Nem sempre vai ser assim, né? A gente precisa escolher, pensar na nossa rotina, pensar na nossa idade, pensar nas nossas condições. Tem gente que se alimenta de 3 em 3 horas, mas tem uma rotina, talvez de exercício muito grande, que faz academia, que corre, que faz isso, que faz aquilo. Então tem um gasto grande também, tem uma ingestão grande, mas tem um gasto grande. E será que a minha realidade é essa? Será que eu posso passar 2 horas todos os dias na academia? Não, eu sou mãe, a minha rotina é mais enxuta, eu consigo treinar 30, 40 minutos, no máximo 1 hora, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Então o meu resultado vai ser diferente do dela, vai ser mais demorado pro dela. O que eu não posso fazer é ficar pulando de galho em galho, porque se eu ficar mudando toda hora, uma semana eu faço uma coisa, outra semana eu faço outra coisa, uma semana eu ajo de um jeito, outra semana eu ajo de outro, uma semana eu sigo uma pessoa, outra semana eu sigo outra pessoa, não vai dar certo. A gente precisa ser constante para ver o nosso resultado. Então eu vou pensar o que se aplica melhor para mim, o que tá dentro das minhas condições, seja de tempo, seja financeira, seja da minha realidade. E aí eu vou aplicar isso, vou aplicar por um tempo, vou testar por um tempo para ver se eu vou ter resultado. Ah, tô fazendo isso que aquela pessoa fez e deu resultado para ela, já tô fazendo aqui há 1 mês, há 2 meses e não tá dando resultado. Então eu vou tentar de outra forma, né? Mas não cada semana ficar fazendo uma coisa. Então o que eu queria trazer hoje de reflexão é que na internet a gente tem muitas informações e às vezes a gente tá obeso não só de peso, mas também de conhecimento, e a gente não consegue aplicar de tanta coisa que a gente ouve. Mas é porque a gente fica ouvindo diversas pessoas, diversas teorias diferentes. Foca em quem você quer seguir, em quem você quer se inspirar. Segue aquilo por um tempo para ver se vai funcionar para você. Antes de começar a seguir, claro, ver se vai se adaptar à sua rotina, à sua realidade, e aí começa a aplicar. E aí depois de um tempo aplicando, a gente vai ver se aquilo ali vai funcionar pra gente também.
Só não vai funcionar se a gente ficar trocando toda hora e achando que tudo que dá certo para outras pessoas vai dar certo para nós. Não, cada uma vai ter um resultado de um jeito diferente, de uma forma diferente, porque somos seres diferentes. Então a minha dica, né, que eu deixo aqui hoje nesse vídeo é: se você quer emagrecer, e porque quer emagrecer começou a seguir diversos perfis que falam sobre emagrecimento e cada um fala de uma forma diferente, pega um papel, uma caneta e anota quais perfis você se identificou mais com a rotina da pessoa, com a alimentação da pessoa. Anota isso para você ter claro na sua mente, ó, essa aqui ela faz jejum e eu acho que se encaixa mais na minha rotina. Ela faz treino 3 vezes na semana, eu acho que se encaixa mais na minha rotina. Ela faz tal tipo de exercício, eu acho que tá mais dentro do que eu consigo fazer hoje. Então faz uma lista ali de 3, 4 perfis que você se identifica, que você acha que conseguiria aplicar o que a pessoa está ensinando e deixa de seguir os outros, para não confundir a cabeça, não confundir a mente. Escolhe 1, 2 profissionais que falam sobre emagrecimento, que falam sobre treino, que se encaixem dentro do que você acredita que vai funcionar na sua rotina e segue só esses, exclui todos os outros. Quanto menos ruído, melhor pra gente. Quanto menos informação diferente, melhor pra gente se concentrar. Vou dar um exemplo bem simples do nosso dia a dia. Se eu quero comprar uma blusa, eu chego numa loja, eu gostei de um modelo de blusa e tem nas cores preta e branca, eu vou escolher ou preto ou branco. Fácil de escolher. Agora, se nesse modelo tem preto, branco, verde e amarelo, já fica um pouco mais difícil, já são 4 cores para eu ter que decidir. Se tem preto, branco, verde, amarelo, rosa, vermelho, roxo, lilás, eu já me perdi. Eu já fico muito mais perdida, eu já levo muito mais tempo para decidir. Aí eu já tenho que pensar em várias outras possibilidades, se eu tenho roupa que combina, se eu tenho sapato que combina. Duas opções tornam muito mais fácil a minha decisão. A mesma coisa na alimentação, por exemplo. Se eu chego aqui na minha casa e eu preparo a minha refeição, eu tenho ali macarrão, carne moída, feijão e a salada, eu vou colocar aquilo no meu prato, porque é o que eu tenho. Agora, se eu vou num restaurante que tem um buffet com diversas opções, lasanha, macarrão, arroz, escondidinho, e empada e várias outras coisas, eu vou querer pegar de tudo ou eu vou ficar muito indecisa no que eu vou comer naquele dia, porque eu tenho muitas opções. E o mesmo acontece no nosso processo de emagrecimento, seja com treino, seja com alimentação. A gente precisa pegar e focar para isso não nos mais atrapalhar do que ajudar. Esse excesso de informações, esse excesso de opções, esse excesso de ideias para seguir, né? Então, tudo funciona, só que para pessoas diferentes. Para algumas pessoas comer beterraba não vai ajudar no processo de emagrecimento, para outras vai. Não quer dizer que a beterraba é vilã. Para algumas pessoas tem que cortar o pão de trigo, para outras pessoas o pão de trigo tá lá no café da manhã junto com o ovo, no café da tarde, ou até mesmo à noite num jantar, num hambúrguer feito em casa com um pãozinho, né, pão francês, não sei como é que vocês chamam aí, cacetinho. Então, cada pessoa vai ter o seu resultado de uma forma diferente. Só que o excesso de informações que vai nos limitando, que vai muitas vezes nos prejudicando. Então era isso que eu queria passar no vídeo de hoje. Me contem aqui se vocês já pensaram sobre isso. Se vocês vão seguir a minha dica de ir lá, escolher 2, 3, 4 perfis no máximo para seguir e deixar de seguir os outros para ter informações claras e conseguir seguir direitinho. Já tô em casa, treinada, de banho tomado. Gente, hoje eu comecei uma nova série de treinos. Eu já tinha feito 2 séries, a série iniciante e a série iniciante 2, né, que é uma sequência lá de treinos que a gente vai fazendo, né, toda semana. A primeira série iniciante eram 2 treinos, o treino A e o treino B. Então, toda vez que eu ia na academia, eu ia repetindo, né, um dia o A, um dia o B, e assim sucessivamente. Aí depois que eu finalizei todos os treinos desse iniciante, eu fui pro iniciante 2, que daí era A, B e C. E aí eu tava já acho que uns 3, 4 meses nesse treino e já tava enjoando já, tá? E aí agora, na semana passada, quando eu fui treinar, apareceu ali treino 100% concluído. Eu falei com o instrutor lá, que eu sei que é personal, fui espertinha, eu sabia que o treino tava acabando e deixei pra ir treinar num horário que eu sabia que
esse instrutor que é personal tava lá, e aí pedi pra ele montar um treino pra mim. E aí ele montou um treino agora A, B, C e D, então vou ter 4 opções de treino. Hoje eu fiz um que foi mais focado em posterior de coxa e em glúteo. Então quero ver, tô curiosa pra saber como vão ser os outros. O de hoje foi bem puxado, bem legal. Ele tava lá, inclusive, enquanto eu tava treinando, e aí ele tava atendendo, claro, as alunas dele, mas aí ele falou, me explicou, né, que o treino que eu tava fazendo até então eram 4 séries de 15. E aí ele falou que são muitas séries e aí com isso eu acabo fazendo pouco peso. E aí o foco dele agora é diminuir as séries, diminuir também o número de repetições para que eu faça com mais peso, que daí vai me ajudar na questão da hipertrofia ali do músculo, né, de crescer o músculo mesmo. E aí tá alinhadinho com o que eu tava buscando, porque eu tava entendendo que era melhor pra mim agora. Mas lembra que eu falei pra vocês ali no vídeo, a gente precisa testar, né? Então eu testei aí por 4, 5 meses esse treino que eu tava fazendo, que eram 4 séries de 15 repetições, de 12 repetições, né? E agora eu tô indo para mais peso e menos séries, menos repetições. Então a maioria dos exercícios que ele passou ali são 3 séries de 9 a 12. Aí vai depender do peso que eu tô colocando ali. Hoje eu já treinei assim e foi muito bacana. Saí de lá com a perna tremendo, foi até difícil dirigir até em casa, mas bem satisfeita. E aí bem curiosa também para saber como são os próximos. Então tá bem dentro de, né, bem de acordo com o que a gente conversou. Eu não treinei uma semana, um mês e pensei assim, não tá dando resultado. Eu treinei 4, 5 meses, vi resultado, mas eu acho que foram resultados bem inferiores do que eu poderia ter já treinando há 4, 5 meses, né? E aí agora eu vou começar com essa nova pegada, né, digamos assim, de treino, pra ver se eu vou ter melhores resultados. Tô bem feliz, bem esperançosa aí de que agora eu vou conseguir ver um pouco mais de resultado. Obrigada por quem assistiu até aqui, me contem o que vocês acharam do papo de hoje e até o próximo vídeo.